Não é o caso dele. Mas às vezes você está de cabeça quente. Vai ter que deletar suas redes sociais. Às vezes você está lá de cabeça quente e posta alguma coisa, de cabeça quente, ferrou. E aí não adianta apagar, porque a galera vai lá e printa. Quer ver? Olha o Cueva, lê aí, meu menino. Tá escrito pra mim tá escrito em japonês aí. Estou tão comprometido com o clube que na última partida não estava programado de eu ir para o jogo. Eu pedi para ir para ajudar o São Paulo, pois víamos de uma derrota. Esperava começar jogando amanhã para estar bem de ritmo fisicamente no jogo contra o Corinthians. Porém, por opção da comissão técnica, eu ia no banco. Tá errado. Eu iria ficar no banco, né? Ele deveria colocar. Então, me pareceu que não sou importante para o time. E pedi para não viajar e analisar as propostas que chegaram para mim. Estou à disposição sempre para ajudar esse grande clube. Vírgula, jogando. Ou seja, um dos ele textos disse que ele mais contraditórios da história. Ele disse que ele é importante para o São Paulo se ele estiver em campo. Se ele estiver no banco, ele não é importante. Mas ele fez isso na Vila Belmiro, naquele jogo do São deu Paulo. chiliquinho. Muito Quando claro. o Pintado relacionou ele para ir para Santos, ficar no banco, ele disse que não queria. Ou seja, ele se reapresenta aí com um atraso de 6 dias diante da programação do São Paulo. Por mais que ele ache que ele esteja bem fisicamente, o Departamento Médico do São Paulo e Fisiológico deve ter feito uma análise e está na cara que 6 dias de pré-temporada faz uma diferença enorme para o jogador. Ele achando que está bem, ele não é médico, ele não é fisiologista. Ele disse que gostaria de jogar nessa partida contra o Mirassol para que ele ganhasse ritmo de jogo para enfrentar o Corinthians. Ou seja, Cueva, você é um chiliquento, você é um mimado, você é um fresco, é isso que você é. São Paulo devia meter o pé na sua jaca. Que isso, mano? Mas é verdade, é evidente. Mas você ofendeu o cara. Ué, eu não ofendi, eu falei a verdade, é um mimado e é chato, O São Paulo teve Pedro Rocha, São Paulo teve Raí. Quem mais teve grandes camisas 10 na história de São Paulo? O Gerson era 8. Leonardo. Deixa eu falar pra você. Oi, o Pita, lembrei. Falou pra você. Cara, um cagão. O famoso quem? Deixa eu te falar, cadê a diretoria de São Paulo? Não é a primeira vez. Gente, o Cueva, ele eu ia falar, tomar um termo melhor. Facincani. Mas como é que o Cueva fala essas coisas? Quem é o Cueva na fila do pão do São Paulo, gente? Você citou aí, historicamente, jogadores que fizeram por merecer qualquer tipo de status de respeito por parte do São Paulo, né? O que não é o caso desse cidadão, que, com todo respeito, é um atleta mediano, extremamente supervalorizado, um jogador que, para mim, nitidamente não tem o menor comprometimento com o São Paulo. Uma pessoa que se apresenta com atraso de 6 dias, qual é o comprometimento dele com uma instituição que necessita justamente de um ano tão importante, né? A cabeça dele está na tal da seleção peruana em Copa do Mundo, não está no São Paulo. Deu para ver essa conversinha de que eu pedi para jogar, tudo isso aí. Balela, o Dorival foi quem sim pediu e conversou com os jogadores para que eles pudessem acelerar um pouquinho o processo no final de semana, tanto é que o Diego Souza também não estava programado para jogar e entrou em campo, né, no jogo contra o Novo Horizontino, até porque eu estive na quarta-feira em Sorocaba, na derrota por 2-0 para o São Bento. E quando eu questionei o Dorival a respeito dos jogadores que atuariam no final de semana, ele categoricamente disse que Cueva, Diego Souza e Anderson Martins não entrariam em campo. E aí, na sexta-feira, numa conversa entre o Departamento de Fisiologia do São Paulo, de Preparação Física, Departamento Médico e os próprios jogadores, isso foi decidido que alguns poderiam estar no banco de reservas, caso do próprio Cueva. Então, diante de todos esses fatos, né, e de um discurso completamente contraditório, porque se você está comprometido, você não atrasa a pré-temporada e você não faz chilique, você não fica de conversinha porque vai ficar no banco e então se for pra ficar no banco eu não vou. No banco eu não jogo. Amigo, pega suas coisas e vaza, amigão. Vai embora. O São Paulo nunca precisou de jogador como você. O São Paulo não precisa hoje de você. O São Paulo é 200, 300 milhões de vezes maior que você, amigo. Vai embora. Vai pro teu país. Vai pra Casa do Chapéu. Entendeu? Casa do Chapéu pode. Entendeu? Vai voltar pro México, vai pra Europa, vai pro Japão, vai pra China, mas vai embora do São Paulo. Faça um favor ao São Paulo, Cueva. Pra não querer banco de reservas, vá embora do São Paulo. O São Paulo precisa de jogadores que respeitem o treinador, que respeitem a hierarquia do clube e, em especial, respeitem a história do clube, que sejam profissionais. O profissional é aquele cara que, na hora boa e na ruim, está comprometido com o clube. E você, na hora ruim, pula fora do barco. Mas tem que pagar, então, Facincani. Pula fora do barco. Não vai embora. Não. Não, multa, tem que pagar. O São Paulo tem multa de novo, porque ele, inclusive a informação Não, a multa do contrato, tô falando. Não é pegar o mal e vai embora. Não, tudo bem. Porque, inclusive, esse atraso dele de 6 dias gerou
né, uma informação que não foi confirmada pela diretoria de São Paulo, mas que circulou de bastidores, ele recebeu uma multinha pelo atraso. E foi muito bem. Que multem o Cueva de novo, agora com 50% do salário. Melhor do que mandar o cara embora pro Peru, sabe o que tem que fazer? Tem um lugar chamado Cotia. Faz o que fizeram com aquele Clemente Rodrigues. Manda correr em Cotia. Deixa lá, vai pra Cotia. Agora, não, vai pra Cotia. Mas isso aí dá problema, o cara pode entrar na justiça, o clube se dá mal. Não pode fazer isso. Agora, paga em dia, segue. O lateral esquerdo lá, o Clemente Rodrigues. Mas o Pinote era vice de futebol, você fala, tá vendo? Pô, o cara tá lá, o cara não é do meio, o Cueva faz o que quer, ninguém fala nada. E de fato fez. Agora tem Raí, que é do meio. Mas isso aconteceu hoje. Não foi hoje, não. Ontem não foi hoje. Então, imagina que alguém do São Paulo vai fazer alguma coisa. Mas tá na hora de fazer. Mas vamos lá. Claro que sim. Mas vai fazer o quê também? O Isso jogador... foi ontem. O São Paulo viajou a Mirassol, que não é perto. São Paulo tem jogo hoje. Amanhã, no máximo ou no pós-jogo, alguma definição sobre Cueva tem que vir a público. E eu espero que essa definição seja o afastamento imediato e definitivo desse jogador, que é nocivo ao elenco. Sugere também tortura, sugere... Não, mas sabe o que a gente tem? O Facinho, a gente tem que avaliar o seguinte. O Cueva vai jogar a Copa do Mundo, não vai? Nocivo. O Cueva... Tira fora. Tira fora. Você carregou demais na tinta aí também. Facincani. Daqui a pouco você tá mandando o cara pra cadeira. Facincani. Não, carreguei nada. Tira fora. Tira fora. Vende, afasta, Cueva, pega tuas coisas e vai embora, já que você quer analisar as propostas, então vai embora, faça um bem ao São Paulo. Você não quer continuar, faça um bem ao São Paulo. O Cueva vai jogar a Copa do Mundo, não vai? Seleção peruana. Eu acredito que metade do ano tem Segundo Copa do Mundo. o Pascoal, é a grande surpresa, é uma das 4 que chegam. Junto com a Polônia. Peru e Polônia. O Pascoal é bom de palpite. O São Paulo não pode se desfazer do Cueva nesse momento. Investiu dinheiro no jogador. Chega a informação Ele agora, tem... desculpa, chega a informação agora que parece que quem estaria negociando o Cueva é o Boca. Tem o Al Hilal também, parece que fez uma proposta para ele. O Al Hilal que ele... Al Hilal. Mas o São Paulo tem que esperar. O São Paulo, eu acho que tem que esperar até a Copa do Mundo para ver se vai ter uma valorização. Só que como vai segurar o jogador... Você não parou o programa lá pra falar do Peru na Copa do Mundo. Mas tem que esperar. O jogador que atua numa Copa do Mundo, a valorização é outra. Quem acha agora que o Ricardo Lai foi super bem no que ele falou, por favor, bata palmas. Tem que esperar, vocês querem se desfazer do jogador. Você acha que a Copa do Mundo no momento, o jogador que atua. Não, o jogador que atua na Copa do Mundo, a valorização é outra, bem. O jogador acaba. E ele é um bom jogador. Tecnicamente, ele é um bom jogador. Só que ele não tem comprometimento algum com o São Paulo. E quando foram contratar o jogador, avaliaram isso? Quem contratou avaliou? Não, ele foi contratado pelo Gustavo, que está hoje no Santos. Foi uma boa contratação, jogou bem. Esses problemas do Cueva começaram no ano passado. Teve um problema lá com o Dorival. Foi o Pintado. Pintado, desculpa. Que ele não foi para Santos, para um jogo, uma situação parecida, não queria ficar no banco. O atraso agora foi a segunda e agora essa terceira. Então são três episódios que já configuram ali um padrão de comportamento que não é o que o São Paulo precisa. Agora, o cara joga... Dele. Exatamente. O cara, ele está anunciando que vai ouvir as propostas. Eu acho que o que o São Paulo tem de fazer, não precisa espancá-lo, não precisa colocá-lo no pelourinho. Viu? Isso é mais fácil. Essa sua defesa... Não, Você já falou. O que o Facincani, essa sua defesa apaixonada do clube, essa sua indignação, eu nunca vi alguém tão indignada assim, porque o jogador apareceu. Indignado. Uma pessoa indignada. Eu usei pessoa é um substantivo feminino. Então a concordância indignada, né? Não disse que você estava indignada, mas você... A pessoa, mas ela tem a mente poluída como você tem. Você, entendeu? E além de tudo, e que pensa além, porque quando eu falei respeito do Cueva, em nenhum momento falei bater no jogador. Pessoa indignada. Você carregou na tinta? Não. O que tem a ver? Olha. Essa eloquência, você só usou. Além de tudo, por ser um estrangeiro, deveria respeitar ainda mais. Essa sua eloquência. Um país que o emprega, um clube que o emprega, que fez esforço para que ele tivesse adaptação por aqui, etc. Essa eloquência você só usou porque é uma relação com o Peru e não é um jogador brasileiro
E você não usaria, eu tenho certeza, se fosse um atleta daqui. Mas ele tem uma simpatia pelo Peru. Ou antipatia, não sei. Não, enfim, nenhuma. Independentemente disso... Você gosta do Peru? Gosta ou não gosta? Ih, mais uma, Claro que finalizar gosta. lá. Independentemente disso, da sua predileção pelo Peru ou não, eu achei que foi uma defesa um tanto quanto exagerada do clube, um ataque muito pesado ao jogador. O que o São Paulo tem agora é de resolver essa situação. Né, Flavinho? Ele tem de resolver. Não, pera só um minuto. Vamos pra Não, tem de resolver Peraí, não, na prática. Ô, Facincani e o Cueva? Tem que mandar embora, tem que pendurar na cruz, tem que espancar esse Agora, pera aí. Pera que não pegou, ó. Por favor, Felipe Facincani, o que a diretoria do São Paulo tem que fazer com o Cueva? Cadê seu pescoço? Com o Cueva. O que tem que fazer com o Cueva? Manda embora, já, agora! Não tem que ficar, de jeito nenhum! Absurdo! Absurdo fazer isso com o clube, tem que respeitar o país, tem que respeitar a cidade, o estado, o Morumbi. Por que você tá assim? Agora, quer ver? Agora é só um exemplo, tá? É um exemplo. Ô, Facincani, o que a diretoria do São Paulo tem que fazer com... Vai, o Rodrigo Caio. Precisa estudar direitinho, conversar com o atleta, saber se está tudo bem em casa, se não tem nenhum problema. De repente, sei lá, as crianças estão mal na escola. Vai, não sei. vai. Mas é bom conversar primeiro, que é o Rodrigo Caio. Ele é bonito. Deixa eu... Educado. Mas e os dirigentes do São Paulo tratariam Mas como, quando é brasileiro, o senhor alimenta. Não viu coisa nenhuma. Resolve. Não viu coisa nenhuma. O que pesa contra o Cueva, cara, é a incidência dos fatos. Tem de Não, acho que tem pipoca uma vírgula, amigão. Precisa ouvir as propostas, já que ele falou que tem proposta, chama o cara e fala assim, então tá bom, você quer sair, tá na cara que quer sair. Quais são as propostas? Tem aqui Boca, não sei o quê, Al Hilal, não sei o quê. São Paulo não pode perder dinheiro e manda embora. Evidente, eu não sou a favor de mandar o jogador embora, veja, porque aí o São Paulo perderia dinheiro. O jogador hoje é um ativo do clube, tá na moda esse termo. Não, a fase ele vai ser negociado e tchau, faz parte do patrimônio do clube. Então você não pode se desprender do jogador assim. Mas eu, se fosse São Paulo, eu repito, eu acho que o castigo não chega a ser físico, mas indiretamente é. Manda o cara treinar em Cotia. O jogador, quando apronta alguma no São Paulo, o castigo é ir correr em Cotia. Manda correr em Cotia. Até o cara acionar o clube e achar que está sendo boicotado, isso demora um certo tempo. Manda treinar lá 3 semanas em Cotia, no sol escaldante, manda treinar em 2 períodos. De tarde e próximo da noite. O Digão falou aqui, olha, ô Benja, o Raí respondeu o Cueva nas redes sociais. Eu não vi. Não, mas o Raí tem que vir. Não, eu não vi. Espera um pouquinho. Ninguém é obrigado. A imprensa não é obrigada a seguir o Raí. Eu não vi. São Paulo tem que vir oficialmente. Eu sigo o Raí. Eu sei, mas não, você segue então porque você é um amigo e tudo mais. Agora, o São Paulo tem que vir oficialmente, através do seu Twitter, da sua Essa não é uma discussão para ser travada pessoalmente entre o Instagram do Raí e o Twitter do diabo do Cueva aí, cara. É o sinal dos tempos, né? Mas espera um pouquinho. Se o Raí está tratando essa questão por rede social... eu já demiti, começa a xingar o Raí aí também. É péssimo dirigente. Não pode. Essas coisas não se resolvem assim. Claro que não. Pega o telefone, marca uma reunião, pronto. São Paulo, Raí e Ricardo Rocha são muito maiores que o Cueva e muito mais inteligentes, sei muito bem disso, né, para resolver essa situação na melhor forma possível. No Instagram do Raí, que eu sigo o Raí... Não tem. Não tem. O último post do Raí é ele com a camisa do Paris Saint-Germain com o Ronaldinho Gaúcho. E no Twitter? Eu não sigo porque eu não acho que a relação foi com um atraso da apresentação dele, não com o fato de ontem. Não é a cara do Raí tratar dessa situação. O Cueva para chegar bem na Copa do Mundo, ele tem que estar jogando. Ele tem que estar. Então, ele tem que estar jogando. Ele tem que estar comprometido com ele mesmo. Olá, o Pascoal costuma dizer que o jogador, como é que é? Dá letra, né? Ele não escreveria isso, eu acho, pelo menos penso assim. Porque isso aí é uma afronta ao clube. Eu acho que é uma afronta ao clube, né? É uma afronta por escrito ao clube. A história do Pintado, a gente ficou sabendo através do Pintado. Né? Não houve. Isso é uma manifestação do jogador por escrito. Eu entrei no Twitter do Raí. No Twitter do Raí. Nada também. Não tem nada, não. Isso é uma manifestação. Talvez ele tenha respondido, então, naquela foto que o Cueva colocou esse comentário. Tô tentando especular. Vamos deixar bem claro uma outra coisa aqui. Faz isso, amigo. Ô, Benja, o que tem de fake em Twitter, em Instagram, em qualquer outra rede social é um absurdo. Mas esses caras têm a bolinha azul, cara. Não, esses caras, mas muitos
não sabem disso e acabam caindo com qualquer informação. Então tome cuidado naquilo que você anda lendo por Twitter, por Facebook, Instagram, seja lá qual seja a sua rede social. Mas tem que tomar muito cuidado porque esse tipo de gente acaba se proliferando por perfis falsos e acaba até gerando uma questão contraditória. Mas que você está muito prolixo, cara. Vamos lá, pá. Você acha que tem que liberar o Cueva pro Peru? Facicani. Se ele quiser voltar pro país dele, vai fazer um favor ao São Paulo. Caramba, Flavinho. Vai mais meia hora. O Facica e o Trellis. Segue bem, lá no Vitória. E o Vitória aguardando o depósito de 8 milhões. De quê? De reais. Marmotas. E foi? 8 milhões de quê? São Paulo não vai fechar o Trellis? Não. A informação que eu tenho é que o São Paulo tem interesse no jogador. Viu que o jogador tem interesse, obviamente, no caso, as duas partes tem como um acordo um pré-acerto, que depende, tudo bem, agora conversa com o Vitória. E o Vitória não abre mão. Ou paga à vista ou não sai daqui. É simples. O pessoal tá falando aqui no Twitter, que o Cláudio Araújo, o Benjo Raí, postou uma nota no site oficial do São Paulo. Aí é outra coisa. Não, é outra coisa. Aí sim. Então é óbvio que aqui o Facincani, o Vamos procurar. já estão pegando a nota oficial. Rony Manguim. Lembra aí que o Gareca já deu recado para o garoto. Quase que eu leio coisa que não é para ler. Tá vendo? São Paulo, futebolclube.net, isso. Olha, o Felipe Almeida. O Facincani incita, olha lá. Avisa o Cueva que há 545 anos atrás, em 1473, nasceu Nicolau Copérnico, o homem que nos ensinou que a Terra gira em torno do Sol e não dele. Beijos de luz. Copérnico. Não, mas, Benji, essa situação do Cueva ela é um pouco complexa, porque eu entendo que o jogador ele pode fazer falta se ele for punido. Foi embora? Ele tá no Boca. Foi? Boca. Pô, tá jogando, foi expulso, inclusive, domingo contra o River, mas tá jogando muito, inclusive de volante. Já foi expulso domingo. Foi, mas jogou muito contra o River. Mas foi expulso. Não importa, mas jogou muito. Agora, com relação ao Cueva, se você retira o Cueva... O River ganhou de 1-0, o Buffarini foi jogador a mais. Foi expulso, ele E o Boca foi a doce derrota, isso? Foi uma doce derrota. O Boca... esse Buffarini, o Tevez não jogou nada. Você acha que o Tevez jogou aquela bolinha? Aquela bolinha que ele jogou domingo, você acha que ele vai apresentar no Boca? Não é. Foi expulso. Mas o Buffarini, inclusive, a torcida do Boca tá idolatrando ele lá. Você deveria assistir um pouco mais de jogos. Tá idolatrando? Sim. Já tá aqui com Maradona. Mas enfim. Acharam a nota? Eu achei o site aqui. Essa situação mas não achei nota. A diretoria do São Paulo precisa tratar com seriedade, porque eu entendo, o jogador ele pode fazer falta dentro de campo? Sim. Mas se a diretoria não for enérgica, como foi com o Lucão naquela oportunidade, porque é fácil dar uma porrada no Lucão. A diretoria lá, na época era o Pinotti, mas o Leque já fazia parte, o Leque já era presidente também. Então, a diretoria do São Paulo precisa dar o exemplo diante do Cueva para que isso não se repita com outros jogadores. Muito bem. Vamos colocar a nota do Raí aí, Lê aí, Facinca. O Cueva nos pediu para não participar do jogo e nós avaliamos que ele não está plenamente comprometido com a agenda do clube neste momento. Enfim. Assim decidimos não levá-lo com a delegação para Mirassol. Nós lamentamos essa situação e estamos trabalhando para tê-lo apto física e mentalmente à disposição para voltar a contribuir com o São Paulo o mais rápido possível. O São Paulo não abre mão do jogador neste momento, definiu o executivo de futebol, Raí. Então, pôs panos quentes, tá errado. Acho um erro. Tá errado, devia falar. O Cueva momentaneamente está afastado das atividades profissionais. Se fosse o Pinotti, não, o programa não terminava. Mas tá errado. Claro que não. O Raí tá sendo enérgico. Terminava. O Raí, eu critiquei o Pinotti naquela oportunidade. É uma reincidência já na sua gestão. Eu critiquei o Pinotti naquela oportunidade. Eu critico o Raí também. O Raí ele não pode abrir mão de uma postura enérgica nesse momento. É um jogador reincidente. O Cueva é chiliquento. Discurso brando. O Cueva é chiliquento, Raí. O Cueva é mimado. Se você ficar colocando panos quentes como o Pinotti fez naquela oportunidade, ele vai montar em cima novamente. Mano, eu acho que naquela oportunidade foram colocados panos quentes. Eu acho que nessa oportunidade, do mesmo jeito que o jogador marcou posição por escrito, o São Paulo está marcando posição por escrito, está colocando pano quente em nada. O São Paulo está anunciando uma decisão de apostar no jogador, que é o jogador. E o jogador não, quente é brincadeira. Exato. Não, vamos ver, não sei o quê. Flavinho, o Cueva com essa postura, ele está se achando maior que o São Paulo. Ele fala, eu sou importante, mas jogando, no banco eu não sou importante. Tudo bem, mas essa aparentemente, aparentemente não é a opinião do clube.
Vocês dois, aqui vocês têm essa... São radicais. Não, e tem essa escola de punitivo. Olha, juro, coitado, se você tiver filho... Mas o Flavinho, eu tô criticando. Vocês acham que todo mundo precisa levar a questão chibatada no outro? Flavinho, a questão é essa. Eu tô criticando. Continue defendendo o jogador da ficha. A câmera tá aqui, gente. Pera. Faz tempo que a gente não aconteceu isso. Todo mundo respirando. Defendendo. Vai, respirando fundo. Calma. Mas quem tem que falar é quem tá com a câmera. Agora tá vindo. Então chama aqui o pessoal, os câmeras para falar. Não, mas estava no corte, estava vindo no corte. Olha que o Arlindão vai falar. Agora vai. Seguinte, o que o Flávio João está falando, e vocês que são mais novos, deveriam ouvir. Porque tudo pra vocês é a ferro e fogo, tudo é porrada, tudo é punição, mas eu acho chibatar. É uma linha de postura. Gente, não é uma linha de postura, é uma linha de postura que eu adoto e eu executo. Mas também, o clube porque não. O Flavinho, eu critico. E eu vou te falar, agora você foi contraditório, eu vou te falar. Depende. Em determinados setores eu acho que sim. Por exemplo, já que você disse, o clube não é. É sim. Porque quando teve que punir o Lucão, Flavinho, eles foram enérgicos. Inclusive, gestão, mas outra questão, não, essa mesma gestão. Não, falando mas diretamente com o futebol era Não, mano, tem razão no que ele tá falando. O Leco era o presidente do clube. Nenhuma decisão drástica não passa pelo presidente. O Leco tá sabendo de tudo que está acontecendo, inclusive quando o Raí vai tomar uma postura. Ou o Pinote vai tomar uma informação. Eu concordo. O Rodrigo, pera, você vai falar só uma informação. Não é uma informação, é uma informação. Você dá depois que eu terminar de falar. Não dá, que pode ser que mude. Em 10 segundos vai mudar a informação? Não, pode ser. Olha aqui, o Rodrigo fala. Esses caras são tudo radical demais, né? Mas é minha opinião. Você pediu pra eu opinar, eu falei. Não, é opinião. Minha opinião. Olha aqui, o post do Cueva foi após a publicação do site A Nota do Raí, tá vendo? O Raí não publicou. Viu como a informação pode mudar? Não, isso ele tá falando, tá certo. Tá vendo? O que nós acabamos de ler... Não, pelo contrário, do mesmo jeito, acho que tá errado. O que nós acabamos de ler da nota do São Paulo foi postado e em seguida o Cueva postou aquilo e apagou. Isso muda tudo, entendeu? Isso é importante. Isso muda. Agora, eu concordo com o Mano. Uma coisa é você ser enérgico com o Lucão. Que não falou nada demais. E que acho que foi uma postura, exatamente, nada a postura demais, do São Paulo naquela ocasião foi ridícula. E agora talvez não esteja. Pois é, aí agora, quando um outro jogador, com um status maior, vem a público e se comporta de maneira inadequada, e não é a primeira vez, o São Paulo tem outra postura. Então nós vamos esperar a postura do São Paulo agora, na verdade. O São Paulo está calado nesse momento. Está calado. O São Paulo precisa responder. Essa nota do Raí, para deixar bem claro, é anterior à manifestação do Cueva. Mas aí responsabilidade... Porque o conteúdo da nota, pra mim, não é quem postou primeiro. Pra mim é o cara vir a público, dizer que no banco eu não fico, então agora... Facincani, a atitude irresponsável do jogador, ela não significa que a direção de futebol tem que ser responsável também, tem que ser responsável nesse momento, porque é um jogador que pertence ao São Paulo, que o jogador precisa do São Paulo para chegar bem na Copa do Mundo, tem que fazer essa interpretação. Ele não tá fazendo a menor força para precisar manda do São embora. Paulo. Ele tem responsabilidade, é um ativo do clube, como o Mano falou. Se ele fizesse não é, força, se ele precisasse do São Paulo, tratar ele chegaria no dia, convencer. Não é panos quentes, não é panos quentes. Não é Rambo, não. O jogador depende do São Paulo para chegar bem na Copa. Vai ficar afastado? Mas aí é que tá. Se ele tem o objetivo de disputar uma Copa do Mundo e bem se valorizar para ir para a Europa, ele tem que ser profissional. E o Dorival ele não está sendo. Isso na primeira coletiva. É o seguinte. E ele não está sendo. Eu acho, na minha opinião, se fosse o São Paulo, eu tomaria uma medida mais ou menos semelhante à do Mano e do Facincani negociar. Você entendeu? Ou isso, começa a pensar. Mas é o seguinte, o São Paulo não pode ficar passivo diante do que aconteceu. Não pode. Mas o São Paulo não pode. O São Paulo não pode mandar o Cueva embora sem ter jogador. Veja, o São Paulo pode perfeitamente afastar como está afastando. Entendeu? O Lucas Fernandes é melhor para saber qual vai ser a reação do jogador. O jogador precisa entender o seguinte, ele é empregado do clube e existe um presidente que é o dono do clube. Ele não pode ser maior do que o clube. Existe uma hierarquia lá dentro. Eu sei que você não falou, eu sei. Eu sei que você não falou. Embora sem ter outro. Sim, o Lucas Fernandes é melhor que ele. Então, por conta desses episódios do Cueva, por conta desses episódios do Cueva, o São Paulo começa a se mexer e vai atrás do Nenê. Porque o São Paulo vai abrir mão do Cueva a qualquer momento. São Paulo vai abrir mão. Então é importante isso. É preciso ter hierarquia.
Gente, senão vira bagunça. Cada um faz o que quer. Olha, eu não vou para Mirassol porque eu não vou jogar. No banco eu não fico. É o seguinte, Mirassol, para Sorocaba eu não vou, porque o jogo é às 10h45, 9h45. Então tem que ter hierarquia, gente. Alguém tem que mandar. O São Paulo me parece acéfalo nesse momento. O Raí está calado, Ricardo Rocha está calado, o presidente Leco calado também. Alguma coisa precisa ser feita. Esse jogador não é maior que o São Paulo, eu concordo com vocês dois. Concordo com o Vassicani e concordo com o Mano. É um absurdo, gente. E que é isso? Não, eu Aquelas concordo que você fala. Quem é o Cueva na fila do pão, gente? Eu concordo que é reincidente, né, senhor Mano? Já fez uma, e não é a fez primeira duas, vez. E uma semana ele chega com 6 dias de atraso e se recusa no banco de reserva. Exatamente. Quem que esse cara pensa que é? Obrigado, ó. Exatamente. Afasta, tenta negociar e segue o jogo. Que isso? Faz um troço desse aqui na nossa empresa. Mas não vamos... Que é uma empresa séria, bem dirigida. Mas são ferrados, Não vamos esquecer também que isso aqui não é um videogame, né? Tira o cara aqui, daqui 2 horas põe outro ali. Calma. Sim, o São Paulo está tentando trazer o Nenê. É óbvio. E se não der certo, mantém o Cueva? Não, tem que manter, Benja. Nem que isso custe uma perda técnica pro time. Não dá pra ter o cara. Acabou. Achando que também perde o Cueva, acaba o mundo. Perco tecnicamente, mas eu não perco do ponto de vista filosófico. Não vou abrir mão da minha postura, do meu pensamento. Filosofia é tudo muito bonito. Não é muito bonito, não. Você pode não funcionar agora, num primeiro momento, mas mais pra frente você colhe frutos disso. Os jogadores precisam entender o seguinte, que tem postura dentro do São Paulo, diretiva. Nessa opinião... bagunça, Beija. Mas eu não tô ao contrário do que você está falando. Eu acho que você está certo. A única coisa que eu não faria se fosse diretor de futebol do São Paulo, eu não mandaria o Cueva embora hoje, com esse atual time do São Paulo. E se também não faz falta, mas Beija, ele não joga. Ele não contribui. Ele não está envolvido com o time. Eu tentaria resolver de uma outra forma. Agora, a partir do momento que eu trago o Nenê, eu negocio o Cueva. Beija, se não conseguir trazer o Nenê, claro, o São Paulo vai se mexer. O São Paulo vai se mexer. Claro que vai. O São Paulo vai tentar arrumar alguém no lugar do Cueva. Óbvio, entendeu? Mas o São Paulo, é que nem vocês falaram, precisa marcar terreno nessa história. Claro. Não pode deixar do jeito que está. Até acho que vai. Não, tem que avaliar uma punição, mas não pode ser radical. Você não pode desvalorizar. Eu acho que, em função de tudo que aconteceu, o que o Mano falou é verdade. Não é a primeira vez. É necessário, nesse momento, tomar uma posição radical. Não é a primeira vez. Não pode ser radical porque ele depende do São Paulo. Não sei exatamente se mandar para Cotia vai resolver o problema. Não sei. Mas acho que o São Paulo tem que tomar uma posição drástica, dura, enérgica, para mostrar para o Cueva quem é o São Paulo. Ninguém aqui está falando que o Cueva está certo. Não. A impressão que deu foi essa. Errou. Está passando na cabeça do cara. Mas não. Eu só também acho que você tem que agir com a cabeça. Responsabilidade. Tá, e não também para justificar. Mas em algum momento, jogador torcida. Em algum momento eu disse alguma irresponsabilidade, eu só falei, tira de cena e vende. Ponto. E não, eu acho que você tem que agir com a cabeça, até porque tem dinheiro envolvido, é um negócio, envolve um monte de coisa, e não agir com emoção para falar. Sair gritando, dando xilique, sair gritando. Traz a cabeça do cara na bandeira. O São Paulo é muito maior. Gente, tem muito mais gente envolvida no São Paulo do que o Cueva. Existe um time, existe um campeonato, existe uma temporada inteira. Ao fazer isso, você não perde a mão do grupo. Resolve o caso internamente e o futebol segue tocando. Lógico. Ponto. Gente, escuta, o São Paulo ainda não fez nada, a gente não sabe o que vai fazer. Pois é, essa lentidão do São Paulo. Mas foi agora isso, gente. Calma, por vez. Assim que é legal, ninguém entende nada. É legal, mas só a gente entende que ele tá em casa, mas não. Isso é legal. O Mano, depois que eu falei, por mim, aí eu mandaria o Cueva embora amanhã. Eu não tô nem aí. Pra mim, esse cara acha que joga e não joga. Eu só não mandaria embora sem ter ninguém pra posição. Mas tem, Beija, é isso que eu tô falando, Beija. Eu acho que o São Paulo não pode se dar o luxo hoje de perder um meia e não ter outro. Até porque não tem. O elenco do São Paulo, na minha opinião... Você vai ficar refém de um cara desse, Benja? Você não pode ficar refém desse cara. Tem o cara. Porque não tem ninguém no mercado. Claro que eu vou me sujeitar aos caprichos do Cueva. Não pode. Tem gente lá. Aqui, WhatsApp, produção, acorda. Pessoal aí da mesa, aqui é o Thiago de São Paulo, tudo bem? Então, o São Paulo está negociando com o Treves. Eu acho uma péssima contratação. E por que não o Eto'o? Olha aqui os números do Eto'o nas últimas temporadas no futebol turco.
Temporada 2015-2016, 32 jogos, 20 gols. Temporada 2016-2017, 30 jogos, 18 gols. E na temporada 2017-2018, 15 jogos, 6 gols. Você não acha que um cara desse não pode ser o 9 de São Paulo? Pergunta aí pra mesa. Abraço, até mais.